Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 4 de julho e eu vou trazer uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Brasil. Então, começando com o gráfico dos dados oficiais tirados do Ministério da Saúde hoje de manhã, atualizados até aqui ontem, dia 3 de julho, quando o Brasil registrou 1.539.081 casos. E aqui a gente tem os avanços semanais. Antes de falar sobre os avanços semanais, eu queria comentar a análise do erro da semana passada. Semana passada eu fiz uma projeção que hoje a gente estaria com 1.541.000 casos e a gente chegou aí em 1.539.000 casos, então foi realmente muito perto, um erro de menos de 0,2%. Foi uma projeção que deu na mosca, né, praticamente. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada nesses aumentos relativos. O que a gente está vendo? A gente está vendo que a pandemia ainda continua com uma leve aceleração, porque olha só, a gente saiu aqui de 200 mil casos nessa semana, depois 240 mil casos na semana seguinte, e essa semana a gente teve 264 mil casos. Então aqui a gente está tendo realmente uma aceleração da pandemia ainda, embora os percentuais relativos estejam diminuindo. O que isso indica? Indica que a aceleração está diminuindo, que já foi mais acelerado do que é agora. Se esses percentuais estivessem sempre os mesmos, seria um avanço exponencial, além de acelerado. Mas como eles estão diminuindo, a gente vê que é subexponencial, ou seja, cresce mais lentamente do que uma exponencial, mas ainda está acelerando. E a gente pode olhar aqui os novos casos por dia. Ontem foram 42 mil casos registrados, o máximo que a gente já registrou foi no dia 19, 54 mil novos casos no mesmo dia, mas não é o auge, porque a gente vê aqui que as médias semanais, que isso daqui é mais importante do que um dia, que pode ter tido discrepância no sistema, enfim, elas estão subindo, elas estão aumentando. A gente saiu aqui no início de maio de 7 mil casos por dia na média, e agora a gente está com 37 mil casos por dia na média. E, enfim, como é que fica o auge? Com aquele algoritmo que eu sempre uso, que tem num vídeo anterior meu, vou tentar deixar aqui. A gente tem a previsão hoje para o dia 9 de agosto. Semana passada a previsão estava no dia 8 de agosto, agora está no dia 9. Por que isso daqui está entre aspas, né, pessoal? Porque nunca é exatamente no dia, né? Auge é sempre em uma semana, num período de tempo. Então, é em volta do dia 9 de agosto que está dando a previsão. E nesse dia, o inventário semana passada eu não tinha trazido, eu vou trazer. O auge está previsto para ter 3.121.000 casos, segundo esse modelo que eu venho utilizando. Mas vamos lá, vamos continuar falando. A gente pode ter uma análise dos casos recuperados, 868 mil casos recuperados, é muito bom, é bastante gente. É muito mais gente recuperada hoje do que casos ativos. A gente vê que casos ativos continua crescendo, mas está crescendo pouco, né? Está crescendo devagarzinho, mas está crescendo. E o número de óbitos, é sempre triste falar em óbitos como se fossem números, né? Porque afinal de contas são famílias, são pessoas, mas vamos lá. Essa semana a gente teve 7.200 novos óbitos, a nossa taxa de letalidade caiu, foi para 4,1%. E a notícia boa é que os óbitos estão num patamar, né? Eles não estão aumentando, já fazem aí 5 semanas que está nesse patamar, 6 semanas, né? Com 6.800 até 7.200 casos, ou seja, a gente está num platô dos óbitos. Por que isso está acontecendo? Será que a gente está num platô dos novos casos? Não, o que está acontecendo é que os lugares onde o sistema de saúde tinha colapsado não está mais colapsado, então as pessoas estão sendo tratadas de uma maneira mais adequada. O número de casos continua subindo, pessoal. Muita gente está querendo varrer a verdade para baixo do tapete, dizendo que é maior testagem, mas não. A gente aumentou um pouco a testagem, mas não aumentou o suficiente para estar tendo aquele avanço no número de casos. E os óbitos, eles estão assim mais ou menos estagnados, porque o sistema de saúde está conseguindo lidar melhor com os pacientes. Essa é a verdade. E agora, projeções para a próxima semana, né? Já que eu tenho acertado, vamos continuar trazendo. Para o dia 10 de julho, o modelo está prevendo aqui 1.813.967, e aqui tem os intervalos com 3% de confiabilidade.
eu acho que vai ficar todos os dias entre esse intervalo aqui, então muito dificilmente a gente vai chegar na semana que vem com menos de 1.760.000 casos, ou também muito dificilmente a gente vai chegar com mais do que 1.868.000, provavelmente vai ficar realmente nessa faixa aqui de 1.800.000. E os dados que eu estou usando para quem está seguindo o modelo é o alfa 2,1, isolamento social de 38%. E aqui está o gráfico da semana que vem. A gente vê que tem uma leve aceleração, é uma aceleração menor do que a da semana passada, do que essa semana agora. Vamos ter registrados aí 274.000 casos, provavelmente na faixa disso daqui, e vai dar um aumento de 18%. Eu venho dizendo que quando esse percentual chegar em 10%, é um ótimo sinal que o auge vai estar muito perto ou até já tenha chegado, tá, gente? Bem, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.